são 10 horas e 17 minutos. Vamos então aqui saudar os nossos convidados. Eu começaria justamente por Quintino, que está aqui, para além de músico, na qualidade de secretário-geral da UNAC SA, que é a União Nacional de Artistas e Compositores, Sociedade de Autores, e que justamente tem responsabilidades nesta música que acabamos de ouvir do seu amigo Bangão. Bom dia. Bom dia, caros ouvintes da LAC Antena Comercial. Bom dia, companheiros aqui do painel. Sim, realmente, para quem trabalhou com o Bangão 37 anos, eu tenho dedo nesta música, porque foi um trabalho que eu produzi, este tema. Tem os arranjos meus. A vossa amizade, enfim, provém dali do Sambila, não é? Sim, de Sambizanga. Aliás, dizer que o Bangão foi meu colega de sala, né? Estudamos juntos e ele era o delegado de turma. Então, para ver que tivemos muita cumplicidade com na nossa tenra idade, e quando estivemos ali com nossos 12, 11 anos, começamos a nos dedicar nessa veia artística aí. Fizemos a nossa carreira, juntos inicialmente, depois cada um na sua vertente. Eu como músico instrumental, compositor, e o Bangão como, portanto, compositor e intérprete. Eu sei que alguns dos grandes êxitos mais conhecidos de Bangão têm também a marca de Quintino, não? Tem a marca porque eu produzi 98% dos trabalhos que o Bangão apresentou no mercado nacional. Isso muita gente não diz. Mas eu produzi 98% de todos os sucessos que o Bangão apresentou. Foi feito por mim. Como é que ele era? Assim, ele tinha uma voz única, não é? Era uma voz única, era muito extrovertido e era um compositor, digamos assim, em segundos, digamos. Qualquer situação que ele visse assim, rapidamente, ele tinha já uma composição. E há uma música que ele até fez, que é o Fonseca. Nós na altura estávamos a sair na nossa vida noturna, não é? E estávamos a voltar para casa e passávamos ali nos becos do Sambila, e tinha um senhor que estava a janela da casa a bater para a mulher abrir a porta. E a mulher lá dentro dizia: "Epa, vai onde você saiu?" E nós estávamos a passar e estávamos a ouvir, não é? Sabe, naquelas casas dos bairros lá dos museus de Sambizanga. Aí demos 2 passos e o Bangão começou a cantar o problema do senhor. Aquilo foi Galelo que lo Banga Fonseca, tunde que assumbu de caloé, de bito de abatawa de jimbe. Quer dizer, ele criou uma narrativa daquela situação. O fulano Fonseca, desde que comprou um carro, quer dizer, esqueceu a porta de casa. Então, vê como é que ele tinha uma forma de compor. E, aliás, as composições do Bangão eram temas muito reais. Eram situações sociais que ele narrava nas suas obras. Como esta música, Beiral? Como esta música do Beiral. E quero dizer aqui porque é que eu pedi a música Beiral. O Beiral, para mim, que produzi várias músicas do Bangão, sinto que esta é uma das grandes composições do Bangão. Por quê? Porque ele faz uma referência de uma mãe que lamenta do filho, que ela deu tudo por ela, nas doenças e em tudo, escola e não sei o quê. E quando ele se formou, portanto, a mãe, quando fosse à casa do filho, a mãe não podia entrar. E quando aonde a mãe passasse, o filho mandava as empregadas irem limpar onde a mãe está a passar. Esse tema diz isso. E diz que você não tem coração, então eu que sofri por ti. Ali onde eu passo, você manda limpar. Para ir na tua casa, você manda-me ficar no quintal. E agora, por cima, quer dizer, o meu pagamento é me colocar no beiral. Então são as situações que nós vivemos nos dias de hoje ainda, não é? A sensibilidade dos filhos, que o pai que construiu a casa, mas os filhos querem logo que o pai desapareça para venderem a casa ou para usufruírem de um bem que ele fez para toda a vida, porque, como meu pai dizia, todo jovem, quando se torna adulto, tem que criar um ninho, como fazem os pássaros. Os pássaros criam um ninho para proteger os seus filhos. É a mesma coisa quando nós vamos arranjar uma responsabilidade, temos que criar condições para termos a nossa casinha, para albergarmos os nossos filhos. E às vezes são esses nossos filhos que já estão com apetências a 1000 a hora, de que já estão a lutar, para o pai é melhor, ele não sei o quê, temos que lhe tirar, temos que vender. Então é uma chamada de atenção social de que precisamos preservar aquilo que são os nossos pais, os valores. Aliás, nós já estamos a perder isso. Então gosto muito desta música por causa desse tema, porque é um tema ainda atual.
E depois está aqui uma situação, é que ele canta em quimbundo. Se fosse uma língua dominada por grande parte da população, sobretudo pelos jovens, era fácil perceber. Daí a utilidade também do domínio das línguas nacionais. Por isso é que eu fui uma das pessoas que comecei a introduzir a música em línguas nacionais cantando partes em português e partes em quimbundo, no sentido de poder traduzir. Quer dizer, ele no canto está a fazer a tradução também, para poder então dar o entendimento, passar a mensagem. Passar a mensagem. Vamos continuar a ouvir Quintino, músico, ele que é da banda Movimento, mas esteve nos Jovens do Prenda, tem um percurso, enfim, que fala por si. Exato. E que está aqui na qualidade de secretário-geral da UNAC, União Nacional de Artistas e Compositores, SA, Sociedade de Autores, corresponsável então pelo primeiro Congresso Nacional das Artes, que é a razão de ser da emissão de hoje, do nosso vetor. Ao lado está Artur da Fonseca, ele que está aqui na qualidade de artista, e com uma curiosidade, ele em 1968, antes da independência de Angola, ganhou o Prémio das Artes em Angola, no âmbito dos Jogos Florais, que abrangia todo Portugal, todo o Império Português, não é? É verdade. Que abrangia os atuais Palopes, não é? Já não havia Goa da Mão e Dio. Sim, nessa altura Goa da Mão e Dio já tinha sido... Mas de qualquer forma fica na história do seu percurso artístico. Bom dia, seja bem-vindo, Artur da Fonseca. Obrigado, bom dia a todos. Eu sei que esteve um bocado afastado destas lides por questões profissionais, mas que agora quer retornar outra vez a fazer jus a esta sua veia, vocação artística. Porquê? Bem, eu formei-me na Escola Industrial em Artes Visuais e depois fui para a guerrilha e nas FAPLAs, depois de algumas participações em batalhas, fiquei em unidades de formação. E a partir daí comecei a fazer mais o que sabia fazer, desenhar e pintar. E foi daqueles indivíduos que pintamos aqueles painéis do 1º de Maio, que é aqui no barracão do 1º de Maio, que era o barracão naquela altura, o hangar do primeiro aeroporto de Luanda. Nós pintávamos lá, desenhávamos e pintávamos e fazíamos as projeções quando ainda não havia serigrafia e ainda não havia estes modelos agora de fazer painéis publicitários. Eu fiz. Fiz também vários painéis e pósteres para a Marinha de Guerra, porque eu depois fui parar na Marinha de Guerra. Eu, na altura, era comissário político. Marujo, não é? E então fui para a Marinha de Guerra a pedido do comissário, na altura, o camarada João Saraiva, que era conhecido por Nito Saraiva, que me chama à Marinha para fazer uma história de quadradinhos. E eu andei a fazer isso. Eu fico com pena porque a Marinha de Guerra, neste momento, não tem nada desse acervo. Nem as fotografias que eu também fiz não existem mais. Inclusive, até o meu histórico na Marinha de Guerra parece que desapareceu. Mas isso é outra conversa. Entretanto, eu a voar na TAG já, depois de ter saído da Marinha de Guerra. Do mar para os ares. Eu sou o único marujo que virou Araújo. E então, já no ar, pouco desenhei, pouco pintei, mas algumas vezes, a pedido de amigos, ou mesmo lá no nosso grupo de colegas, quando fizéssemos um aniversário do nosso curso, eu fazia alguns desenhos. Uma vez até fiz uma caricatura de nós a puxarmos o avião, que era para mostrar que efetivamente éramos nós os tripulantes que dávamos força às deslocações dos aviões, porque houve um tempo que era difícil às vezes pôr os aviões no ar por causa das horas limites, por causa da situação de conflito que a gente estava a viver na altura. E às vezes a minha veia artística puxava esse lado crítico, em que eu achava que nós deveríamos ser todos homenageados, pelo menos nós tripulantes que de 75 a 2002 deveríamos ser todos reconhecidos
porque trabalhamos bastante nessa altura. Artur da Fonseca, mas em relação a esse prémio de 1968, como é que surgiu essa eu digo assim, eu era miúdo na altura, tinha 10 anos e as escolas faziam essa divulgação, não é? Punham as crianças a fazer um desenho. E eu, com uma cartolina preta, desenhei e pintei a chegada de Vasco da Gama à Índia, com tons brancos e amarelos só, sobre a cartolina preta. E depois foi a Lisboa receber o prémio? Não, recebi o prémio mesmo aqui no museu este museu que fica aqui ao lado do Quinaxis. História Natural. Naquela altura recebi, creio que 500 escudos, um relógio e o táxi para ir para casa, para voltar para casa. Mas foi o primeiro prémio de pintura e desenho de todo o Portugal. Isso. Eram chamadas Jogos Florais. Jogos Florais. Isso depois não acicatou, depois para continuar uma carreira artística? Não, depois eu ia pintando e desenhando. Uma vez até tive que fazer uma queimada, que era um quadro de uma queimada, para uma professora que não me queria dar nota à matemática. Mas depois, quando o quadro ficou pronto, ela não aceitou o quadro. E então esse quadro está em Portugal, em casa da minha irmã. Sim, senhor. Que eu até há dias ainda lhe perguntei pelo quadro e ela disse, está conservado. Ainda bem. E eu agora quero voltar a pintar, quero voltar a desenhar e a fazer qualquer coisa pelas artes, porque efetivamente as artes dão educação. Sim, senhor. E transmitem muitas mensagens. Vamos saber os seus projetos que Artur da Fonseca tem pela frente. Ao lado está Tony Frampénio, ele que é uma figura conhecida, está aqui não apenas na qualidade de presidente angolana de teatro, ele foi vencedor do Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria teatro no ano de 2014, é um autor de várias obras ligadas ao teatro. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro, e um bom dia extensivo a quem nos está a ouvir e aos colegas aqui também do painel. Consigo, vamos já introduzir aqui a questão do prémio, enfim, deste primeiro Congresso Nacional das Artes. Participou nos 2 dias, como é que foi essa experiência, assim, em termos muito genéricos, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito positiva e única, até porque a iniciativa do Congresso, ela é pioneira, nunca antes uma instituição a nível da cultura realizou um congresso a esta dimensão, a realização da UNAC, reunir as diversas classes artísticas num único pensamento, e as deliberações foram aquelas que são os anseios, não é, da classe artística, seja no ramo do cinema, do teatro, da dança, da música, das artes visuais, da literatura e moda. Enfim, ficamos muito felizes por termos estado durante 2 dias a discutir aquilo que são as nossas preocupações e termos deliberado de forma comum como é que nós, a partir daqui, passados 50 anos, devêssemos, não é, resolver os nossos problemas. Porque pensamos que não adianta continuarmos a caminhar separados. Temos que estar juntos, não é? O problema das artes em Angola e em qualquer parte do mundo afetam todas as disciplinas de forma comum, porque nós estamos no campo simbólico e, de qualquer forma, a dimensão política, a dimensão econômica, elas sempre estarão a interferir de modo positivo, não é, para o desenvolvimento das artes. E isso só conseguirá ser resolvido se nós estivermos primeiro alinhados, se nós gizarmos aquilo que são as nossas políticas e apresentarmos-las ao Estado angolano por via, digamos, da Assembleia Nacional, para deliberarem, gizarem alguma política que seja deliberada a nosso favor. E nós, aquilo que foi a minha percepção e pelo documento final apresentado pelo o Dr. José Mena Brantes, que há aqui três eixos fundamentais na deliberação que afetam as artes em Angola, não é? Que é o eixo institucional, o eixo das infraestruturas e o eixo econômico. No eixo institucional, nós precisamos que as políticas sejam claras e que elas estejam de acordo com a realidade prática dos artistas.
no eixo das infraestruturas, nenhum artista vai fazer atividade artística e tornar-se sustentável e profissional se não tiver infraestruturas próprias para a prática das suas atividades, seja em que campo for, não é? E graças a Deus, hoje, começamos a ver, digamos, a intenção positiva, desde a governação do presidente João Lourenço, da recuperação dos espaços que já estiveram subaproveitados e a criação de novos espaços. Nós hoje temos, por exemplo, no Ambo, não é, que foi uma das províncias mais afetadas pela guerra, hoje tem o maior centro cultural do país e está em atividade plena. Foi aberto agora o Cine Estúdio no Namibe, que é um espaço colonial que ficou fechado durante muito tempo. E, passados 50 anos depois da independência, temos um espaço agora na província de Namibe. Aqui em Luanda, está para breve, não é? Nós temos estado a fazer visitas de acompanhamento até com o Ministro da Cultura e com outras entidades do aparelho do Estado para vermos o andamento das obras. Provavelmente teremos o Palácio da Música e do Teatro, que nós aqui temos estado a Casa do Artista, não é? E a Casa do Artista, que o espaço deve se chamar até Casa dos Artistas ou Palácio das Artes. Assim, teríamos uma denominação mais solidária, não é? E mais abrangente. Exatamente. A recuperação dos cines Alfas 1 e 2, do Cine Teatro Nacional e de outros espaços. Acreditamos, aqui do Cine Tropical? O Cine Tropical, enfim, acreditamos que este projeto vai abranger o país todo. Sente que há uma vontade política e daí também vocês também com este congresso querem também, justamente, isto também, o Governo foi parceiro, o Ministério da Cultura também participou. Exatamente. Aliás, o Ministro da Cultura esteve na abertura, sim. Filipe Zau. Sente que há aqui uma outra atmosfera, uma outra era que se vive, um outro espírito, não é? Exatamente. E há cada vez mais um sentimento, não é? Digamos, de pertença por parte do Estado angolano sobre as artes, porque quem construiu o Estado angolano foi o campo simbólico, ou seja, foram as artes. Os primeiros pioneiros da Revolução Angolana foram artistas. E não é por acaso que a primeira instituição cultural no país é a União de Escritores Angolanos, não é? E muitos desses artistas, músicos, escritores, enfim, emprestaram o seu saber, vestiram a farda política e deixaram de prestar um pouco de atenção às artes, porque o país precisava. E o papel que a arte, a música em particular, teve na galvanização do sentimento patriótico, que precedeu e se seguiu à independência nacional num momento dramático, digamos assim, da gênese do Estado angolano, não é? Exatamente. Como o Artur da Fonseca chamava a atenção, ele esteve nas FAPLA, essas coisas todas que são memórias que têm que ser conhecidas e também, naturalmente, valorizadas. Não é? Sim, mesmo na guerrilha, muitos Tony Van Pereira, vamos cantavam, não é? Exatamente. Pintavam na guerrilha. Vamos já ouvi-lo, sobretudo no que diz respeito ao teatro. O que é que, destas quase 30 pontos da Declaração de Luanda, em relação ao teatro, o que é que acha que é importante, que tem que ser feito, uma vez que tem responsabilidades nessa área e é também uma modalidade artística muito importante aqui na nossa sociedade? Ao lado está... Eu dizia dos 3 eixos, e o último eixo é o da economia. Da economia. E agora, por exemplo, foi aprovado o Orçamento Geral do Estado 2026. O ano passado, para a cultura, penso que o orçamento rondava aí em 0,00.1. Não é? Quer mais verbas, não é? É isso que quer mais verbas. Sim, é preciso que haja mais verbas. Aqui temos que olhar para a dimensão econômica, porque as artes, além de terem essa particularidade de termos leis muito mais reais para a prática artística e termos as infraestruturas, elas têm que ser subvencionadas. Isso, a partir de leis de mecenato, a partir de editais, a partir de bonificações de empresas, de mecenas que participam, tal como acontece com a música. Esse aspecto que está a referir é praticamente transversal aos tópicos, aos quase 30 tópicos da Declaração do Ano. Exatamente. Essa questão da subvenção, que a dos gente apoios. é preciso que, no teatro particularmente, que nós tenhamos leis muito específicas para que a atividade artística aconteça. Ou seja, o teatro em Angola tem que ser institucionalizado, porque ele continua a ser praticado à margem, não é? Legal, à margem institucional. Cada pessoa faz teatro quando quer, num quintal, enfim. Como é que isso funcionaria a institucionalização? O teatro tem que entrar primeiro no currículo escolar.
Isso é instituição. Vamos ouvir isso. Isto tem que ver também com as questões educativas, exatamente, os currículos, tudo isso que também foi aflorado. Vamos continuar a ouvir Tony Frampénio. Ao lado está Dudu, vai ser o último a falar, mas temos aqui também Silvio Nascimento, ele que é uma figura conhecida, ator, atualmente é o presidente da Aproxima, que é a Associação de Produtores e Cineastas de Angola, para o período compreendido entre 2025 e 2029. Bom dia. Bom dia, Rádio LAC, bom dia, ouvintes, e muito obrigado pela oportunidade. Sim, senhor. Como é que está a gerir este início de mandato até 2029? Nós começamos agora já aos 90 dias, passaram-se 90 dias desde a minha eleição, e tem sido um trabalho árduo, não é? Árduo por quê? Árduo primeiro pelo facto de encontrarmos uma casa um bocadinho fragilizada. A Aproxima é uma casa que já tem 12 anos, e tiveram 3 a 2 presidentes, ou seja, 2 direções passadas, 2 a 3 direções passadas, e que em algum momento não se conseguiu fazer da Aproxima aquilo que se precludiu. Várias razões. Temos várias, desde as internas até das externas. A Aproxima está com quantos anos de existência? 12 anos, mais de uma década. Sim, mais de uma década. E uma coisa que é muito difícil é conseguir unir a classe artística, pagamento de cotas, a adesão à própria associação, a credibilidade na associação. É muito difícil, né? É muito difícil conseguir trazer várias pessoas para um propósito. Isso também porque, como o Frampénio disse, a falta de institucionalização das artes dificulta um bocadinho, porque cada um vem com uma ideia e os outros que estão lá atrás também, cada um entende da sua forma. Então, se tivéssemos um caminho a seguir, todos nós entenderíamos de uma só forma, de uma voz, aquilo que nós devemos fazer. Vamos tentar agora, né? Vamos lutar para isso, começando por definir objetivos claros que nós temos. Nós definimos alguns objetivos. Quais são os prioritários? Os prioritários: Fundo Nacional de Cinema, porque não se faz cinema sem dinheiro, e já falou-se aqui sobre a lei do mecenato, que é um problema, é algo institucionalizado, mas não é viável, não é compreendido nem pelos próprios mecenas. Então, o Fundo Nacional de Cinema, formação cultural e emissão da carteira artística profissional, porque os artistas nacionalmente, a maior parte dos artistas, infelizmente, não são profissionais. Logo, não temos um vínculo profissional, não temos um vínculo institucional, um vínculo legal de dizer, olha, este artista é um artista profissional. O que é que profissionaliza os artistas? Tal qual os jornalistas durante muitos anos não foram profissionais naquilo. Se acontecesse algum problema com alguns jornalistas, como aconteceram vários, e nós sabemos disso, entre juntas médicas e coisas do género, foi basicamente a solidariedade que levou os artistas até viverem fora por uma questão de saúde, mas não foi o profissional que os abraçou. Então, qual é o problema? Não ter um documento que profissionaliza os artistas é um problema. E hoje nós já temos a carteira profissional dos artistas, que é presidida pelo Sr. Maneco Vieira Dias, e estamos aqui a criar uma ligação entre a Aproxima e a carteira artística para que nós consigamos atrair mais artistas para se profissionalizarem. Para, então, Quantos membros tem a associação, a Aproxima? A associação tem mais de 1000 membros, mas estão dispersos. É isso que nós estamos a fazer para trazermos esses membros, porque existem muito mais, mas pela falta de credibilidade passada, muita gente dispersou, né? Porque o que é que acontece? A carteira profissional do artista hoje, bem como ser de uma associação de cinema, o que é que traz de vantagem aos artistas? É isso que se coloca. Os artistas começam a perceber que trabalharem sozinhos é muito mais vantajoso do que estarem em grupo, quando o próprio grupo, a associação, não traz as vantagens que deviam. Portanto, percebo que uma das prioridades da sua política será fomentar a coesão da classe. Exatamente, é a coesão da classe pela carteira profissional. Ou seja, nós não vamos propriamente castigar as pessoas, vamos nos organizar, que é só faz cinema, né, só está a trabalhar no cinema de forma organizada quem for organizado, quem tiver uma carteira profissional, quem tiver uma associação, para então nós termos um caminho, uma voz, dizer, olha, vamos para a esquerda, vamos todos para a esquerda, vamos para a direita, ainda que isso signifique aprender com o processo, com o caminho. Mas a área da sétima arte é uma área cara, não é? Sim. Em termos de indústrias culturais, comparativamente com as outras linguagens, implica, enfim, investimentos. Daí a luta pelo Fundo Nacional. Como é que nós vamos lutar pelo Fundo Nacional? É ter conversas onde devem ser.
nós não conseguiremos resolver problemas nacionais sem irmos para a Casa das Leis. Nós temos que ir até a Assembleia Nacional. Vocês querem ter mais proximidade com os deputados? Exatamente. Nós temos que ter essa proximidade com os deputados porque os deputados representam o povo e as artes cênicas, as artes performativas são parte do povo. Então, nós não conseguiremos chegar a um nível que nós queremos sem ser lei. Nós temos a lei do cinema, mas ainda não tem o regulamento. Nós temos a lei do cinema, mas a lei do mecenato não é valorizada. Então, nós temos que levar esse problema até a Casa das Leis, ao Parlamento. O Parlamento fazer das artes agenda política. E tem de ser. Quando formos a parte da agenda política, aí muita coisa vai melhorar. Para começar, o Fundo Nacional. O Fundo Nacional não vai ser um fundo feito pelo ator ou pelo produtor. É um fundo difundido pelo Orçamento Geral do Estado. E assim conseguirmos fazer um caminho diferente. Falou aí do amadorismo que ainda impera na vossa classe. Dos 1000 filiados na Aproxima, a maioria é amadora? Amadora sem documento, mas profissional de prática. Ou seja, muitos de nós já trabalhamos há 20, 30 anos. Temos muitos que já têm esse trabalho. No entanto, não temos o documento. Não temos, nem todos temos o documento em que nos transforma artistas nacionais. É como se não existisse. Exatamente. Legalmente, infelizmente, há muitos artistas que não existem. Porque a carteira profissional de artista é como o bilhete de identidade. Se nós não temos bilhete de identidade, nós não existimos. É como, né, conhecemos os casos, por exemplo, na época das eleições. Muita gente quer votar, mas se não tem bilhete de identidade, não consegue fazer o uso do seu direito. Então, é a mesma coisa que muitos artistas têm prática, trabalham, vão trabalhando, mas imagina, a nível de valor, quanto é que um artista vale, quais são os níveis dos artistas, quais são as classes, classe 1, 2, 3, classe A, B e C. Hierarquização. Exatamente, não consegues dizer isso porque não tens a classe organizada, profissionalizada. Não há recenseamento. Não há. Então, recenseamento. é isso que nós temos que fazer. Sim, e temos que trabalhar, porque senão hoje o Sílvio vale 1 milhão de kwanzas. O Borges Macula, se conversar com a mesma pessoa que foi contratar o Sílvio, vai dizer, eu valho 1,5 milhão, vai para o Frampênio vai dizer, eu valho 200. Então, há um desequilíbrio. E até em relação às contratações, em relação aos mercados exteriores, não é? Exatamente. Dudu, bom dia. Bom dia. Artista plástico, dirigente sénior da UNAP, um dos fundadores da UNAP, União Nacional de Artistas Plásticos, tem responsabilidades também, tal como a UNAC é antiga, a União de Escritores é mais antiga, em termos associativos. A UNAP também está ali, mais ou menos nessa idade. Nós completamos 48 anos. 48 anos. A UNAC tem 46, portanto é mais nova. Tem que nos respeitar. Não, estou a referir em relação à União de Escritores, primeiramente, não é? É mais antiga. A União de Escritores fez depois, 50 anos. Depois vem vocês. Somos nós, depois é a UNAC. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Dudu, do que eu vi aqui, uma primeira impressão em função do Congresso Nacional das Artes, o primeiro, inédito, que também, enfim, foi testemunha disso, aqui em Luanda, no final do mês de outubro. Assim, instintivamente, das principais conclusões, quais são aquelas que privilegia? Eu acho que a questão do financiamento é a pedra de toque desta situação. Eu acho que sim, porque nada se faz sem que exista um apoio moral e financeiro. Porque eu tenho dito muitas vezes, quando as pessoas dizem que não existe a responsabilidade de terceiros, que nós próprios é que temos que nos atirar à fogueira, não é bem assim. E acho que vocês também fazem uma exortação ao Estado. É nesse sentido que nós vamos alertando o próprio Estado qual é os seus deveres para com os artistas. E esta luta não é do Dudu, não é do Frampênio, não é do Sílvio, nem do Quintino, nem do Zeca Moreno. É um problema geral. E nós andamos aqui anos e anos a focar sobre essa situação que nós achamos crítico e que realmente beneficiou quando era necessário, e depois de uns tempos acho que fomos atirados à desgraça. É assim o termo que tem que se usar. Portanto, nós sentimos-nos orgulhosos por esse congresso que nós tivemos,
onde vimos que, afinal de contas, nós somos unidos e o povo unido jamais será vencido, que é o povo artístico, e dizer que realmente as conclusões foram bem definidas, e aqui os meus colegas de painel muito disseram e estamos todos de acordo, por isso é que o Congresso teve êxito. Mas, no entanto, há um pormenor muito importante que nós já vínhamos a falar há bastante tempo, há alguns anos. Qual é? Era a criação da Confederação das Artes em Angola. A Confederação das Artes em Angola é um trabalho que define posições únicas. E essa posição única qual é? É defender os interesses das classes dentro dos vários ramos que nós representamos na cultura nacional. E então, como vocês sabem, o governo tem grandes problemas de recepção de situações que venham ao NAP, ao NAC, ao EA, aproxima de forma individualizada e tentar resolver o problema de cada um. É preciso ter uma voz só. Temos que ter uma voz única, e é aí onde aparece a Confederação. A Confederação será representada pelos seus membros, que neste caso são as associações. Associações que aparecem no trabalho que nós estamos agora a fazer, o trabalho técnico para a criação dos estatutos da Confederação. Já estamos a trabalhar nesse sentido, para que haja posições corretas, em que nós não podemos pensar que a Confederação vai tirar os poderes das uniões. É mentira. Cada união tem os mesmos propósitos e continuam. Só que a Confederação vem representar elas todas num todo para a solução geral. Não que haja ilhas, porque esse é o problema que nós muitas vezes pusemos na nossa sociedade. É a criação de ilhas. E nós não devemos ser objetivos. Isso é como criar, por exemplo... Porque vocês representam a cultura, não é? Vocês representam a cultura. Nós todos representamos a cultura, não é? E então, criar uma só voz, uma só palavra. E então há toda a necessidade disso. E acho que todos nós estamos de acordo, vamos trabalhar nesse sentido e pensar que todo o trabalho que vamos fazer é com a coordenação de todas as associações, que vamos ter uma definição única, vamos ter um primeiro encontro. Para quando é que está previsto esse primeiro encontro? Acho que 2026, não? Brevemente. Quintino vai falar já. Por isso é que eu estou a dizer, já que nós já estamos a trabalhar na parte técnica. A parte técnica tem que ser... Estão com pressa, não é? Têm pressa, não é? Nós já temos um advogado a trabalhar nesse sentido. O Quintino, que é o da UNAC, que foi a associação que mais se dedicou a esse sentido, que nós muito agradecemos. E então já estamos a trabalhar. Eu tenho sido um dos colaboradores nessa questão. Eu tenho trabalhado muito já com eles este propósito, eu fui um dos primeiros na altura a pressionar a criação da Confederação, e a coisa de uns anos ainda o Zeca Moreno estava-se a candidatar à direção da UNAC, e já eu falava nisso. E foi com bastante êxito que nós tivemos. Portanto, eu orgulho-me de ser... Faz parte das conclusões. Das conclusões. Orgulho disso. Obrigado. Quintino, justamente, antes de sabermos qual é a posição institucional da UNAC, para já, em relação às vossas reivindicações, eu gostava de saber, em relação a esta federação ou confederação que vocês querem criar, ela poderá surgir antes do final deste ano? Como é que está a ser gizada essa vossa estratégia para, enfim, falarem numa única voz representativa da cultura quando interagirem com o governo? Bem, obrigado. A confederação surge, a ideia da confederação surge daquilo que aconteceu no Congresso. Afinal, é possível estarmos todos juntos e unidos para uma única causa. Mas a situação de resolução individualmente, às vezes, como disse bem aqui o nosso cota Dudu, as ilhas criam algumas dificuldades de resolução daquilo que são os nossos problemas, que até são comuns. Eu fiquei aqui a rir um bocadinho quando o Silvio disse que é para termos dificuldade de pagar cotas, trazer... Afinal, os problemas são idênticos. A UNAP também tem esse problema. Então, os problemas são conjunturais. Mas aquilo que é o executivo, ele discute com as sociedades organizadas.
E o Congresso mostrou que, afinal, é possível nós discutirmos os nossos problemas. E todos que foram mesmo escritores e colocaram praticamente aos seus níveis, mas colocamos os mesmos problemas, dificuldade de financiamento. Acaba por se repetir, não é? Acaba por ser repetitivo. O fundo, por que tem fundo da pesca artesanal, fundo da agricultura, mas não tem fundo de apoio artístico? É uma grande dificuldade. Há pessoas que desenvolvem as suas atividades e não são pessoas de risco. Eu, por exemplo, coloco aqui a minha posição, na qual sou produtor de vários e tenho pessoas que eu, digamos assim, coloquei no mundo da música, Yuris e entre outros, produzi trabalhos que têm mais de 25 anos a fazer sucesso. Eu não sou um produtor de risco, mas onde é que eu vou pedir um financiamento, não é, com um fundo bonificado que me permita desenvolver a minha atividade? A Aproxima, que disse bem que a aquisição dos meios para a produção de cinema é caro. E para da música também, né? E da música também, mas nós importamos produto compramos produto fora do país e não somos bonificados e nem isentados. Mas as instituições religiosas, elas estão isentadas aquilo que eles importam para o país. E nós vamos produzir produto culturalmente artístico de Angola e fica caro porque não temos isenção naquilo que a gente traz para Angola para produzirmos produto cultural angolano. Há uma falha na lei, é isso? Há uma falha e nós temos que nos unir e dizer que basta. A indústria criativa precisa ter outras formas de ser vista e o Congresso trouxe essas ideias. Por isso é que a Confederação é a voz de todos numa só, onde ela tem a representatividade, digamos, pode ser dos seus presidentes, dentro das vice-presidências, criaram uma mesa da Assembleia e depois ter um sistema, estamos aqui a agizar, onde a presidência seja rotativa anualmente, não é? Porque são muitas associações e tudo isso. Mas isso tudo já é fruto do Congresso e temos mesmo pressa, porque estamos a tentar trabalhar, aliás, como é sabido... Estou-me a lembrar agora, o Orçamento Geral do Estado foi aprovado, vai para as especialidades. Vocês querem já a surgir como representantes da Confederação para discutirem a questão do reforço de verbas para a cultura? Tem que ser, porque não se pode fazer cultura sem financiamentos. Por isso é que nós temos uma cultura muito pobre. Países como Brasil, Estados Unidos, a cultura tem um peso muito forte, porque ela atrai investimentos e fazer turismo, não há turismo sem cultura, não existe, não tem turismo que vem vir para ver assistir futebol, é mentira, é ver a realidade cultural de cada povo. Por isso é que nós temos pressa, aliás, dizer aqui que concertou-se com uma equipa de advogados, que inclusive, quero aqui passar a minha mão, que fizeram a entrega já da documentação, que vai ser entregue às associações para poder então também, né, colocar ali as ideias plasmadas, depois ter um encontro para então a criação do núcleo que vai formar esta. E é consensual, não tem como. Eu conversei com o Silvio, todos nós estamos unidos e vamos mostrar que a classe unida, como disse, jamais será vencida. Por isso temos mesmo que trabalhar seriamente, porque o país precisa se reorganizar neste quesito. E falar de cultura é falar de pessoas que de 24 horas respiram cultura, mas não têm um input que faz com que ele consiga pagar a sua renda, consiga dar educação aos seus filhos. E muitas das vezes nós, e aquilo o Silvio disse bem, a carteira do artista tem que dar alguma coisa positiva para o artista. Ele tem a carteira, mas o que é que a carteira lhe diferencia do outro que não é? O outro tem que saber, se não tiver a carteira, não posso obter um financiamento. Isso tudo o governo é que tem que nos dar isso. E para nos dar, nós temos que estar unidos, para ir discutir com seriedade e dizer que... E as classes, muitos não gostam de falar classe, o Silvio falou de classe. É preciso haver classe, porque o Silvio tem o seu potencial, ele pode estar no nível 2, no nível 3, e esses níveis definem aquilo que eu devo também ganhar. Não é, por exemplo, alguém, o pai lhe oferece uma viola, agora ele vem aqui na LAC, já está a tocar e já é profissional. Desculpa lá, vai se comparar comigo.
pode ter talento, mas é preciso que a estrada é feita. Então é aqui que o Silvio diz, que nós temos que avaliar essas coisas de forma a valorização de cada um, seja daquilo que é a sua estrada. Sim, senhor. Vamos já saber, por aquilo que acaba de dizer, muitas coisas, parece-me a questão do falta de trabalho, digamos assim, a desocupação por parte de muitos artistas que não têm onde adquirir ou obter rendimentos. É isso que está nesta altura também nas vossas preocupações, não apenas da UNAC, mas da classe artística em geral. Da por cima, do teatro, enfim, há uma série de questões. Sim. A questão da precariedade laboral, não é? Sim, porque, hoje estamos a ter algumas salas, não é? Mas sempre que a gente fez cultura, fizemos em salas adaptadas. E há aqui um problema. O programa PIMNA, O Plano Integrado de Apoio aos Municípios. Os municípios, quando se de intervenção, aliás. Quando se concebeu, teve um déficit. Porque não se viu o lado daquilo que faz fazer o município movimentar. Que é a questão da criação de equipamentos culturais, é isso? A criação de equipamentos culturais. Se preocupa com as escolas, as áreas sociais, a escola, a polícia e os hospitais. E aquilo que faz a municipalidade viver, que é as salas de teatro, de dança, onde fazem formação e entre outros. Precisamos ser um projeto integrado. Sim. Então isso falha e depois temos que estar a ver, não, o município tal é que tem melhores coisas e as pessoas estão que se jogar, não. Se é um projeto integrado, esse projeto deve ter as infraestruturas que propiciem a municipalidade interagir lá. Aliás, nos tópicos, nas conclusões, um dos aspectos, uma das reivindicações que é feita pela classe artística é a criação das chamadas casas de cultura. Casas de cultura. E realmente porquê? Porque nós sabemos que as casas de cultura vão dar know-how, não é? Daquilo que é o conhecimento artístico e entre outros. E um dos pontos que eu até gostaria aqui de fazer referência, que muitas das vezes se esquece, é integrar as várias disciplinas das artes nas diferentes níveis de ensino em geral. Quer dizer, hoje por hoje nós temos essas dificuldades e depois queremos falar que existe adulteração. Não, se nós não conseguirmos educar a criança culturalmente do primeiro nível, ele no segundo nível já não sabe quem é. Não se apura a sensibilidade. Não se apura a sensibilidade. E a literacia artística. É mais fácil ele conhecer o nome da mãe do Michael Jackson do que o nome da mãe do Frampênio. Que é um angolano, é filho descendente de angolanos. Conhece mais a história externa do que... Então, há uma grande preocupação. E há aqui também uma coisa... A questão da alienação cultural. Temos aqui também, portanto, tornar realmente efetiva o Fundo para a Pesquisa e Desenvolvimento das Artes Nacionais e conceder bolsas de estudos para a formação de artistas especializadas. Isso é muito importante, porque hoje o artista não fica só meramente fechado na sua câmera, ou na sua guitarra, ou em cima do... Ou no seu quadro, na sua tela. Né? A formação não é só a licenciatura, é criar condições que o artista consiga, portanto, se aprender de conhecimentos que permitam desenvolver a sua atividade bem e fazê-la representá-la também bem. Então, é isso que a gente... Vamos continuar a ouvir. Silvio Nascimento. Sim, queria só aqui dar uma pincelada em tudo isso que se disse e o Sr. Quintino falou muito bem. Há uma coisa, de forma prática, que nós temos que entender. A cultura, nós, da cultura, somos os primeiros diplomatas do país. Não existe diplomacia política sem antes ter a diplomacia cultural. Ou seja, pode até existir uma antes da outra, mas é a diplomacia cultural que promove o país além fronteiras e a todos os níveis. Nós não conhecemos mais do Brasil, mais da América, mais da China, porque entendemos a política deles. Nós entendemos a cultura deles. E a cultura deles chega até nós. Então, se nós queremos promover Angola para todos os níveis, tal qual vem o Ministério do Turismo agora com Visita Angola, nós temos que promover cultura do país, como é que nós vivemos, como e quando. Mas nós temos estado a fazer o quê? Nós estamos a importar cultura e a exportar talentos. Nós, muitos de nós, os que não conseguirem cá ficar, vão-se embora, ou seja, vamos exportar os nossos talentos para importar a cultura internacional ou dos outros. Como é o caso do Silvio Nascimento, já tem ido lá para fora, também tem trabalhado. Sim, eu fui e voltei, e no entanto, o que é que nós vemos aqui nas nossas televisões? Nas nossas televisões, que seria um ecossistema cultural, valorizando todos os artistas, que é músicos, pintores, teatro, representação a todos os níveis. Nós vemos nas televisões públicas telenovelas chinesas,
depois do telejornal. Nós vemos telenovelas turcas, novelas brasileiras, novelas portuguesas e não novela angolana. A única TV que promove novela angolana não é angolana. Isso é grave. Isso é um atentado à cultura nacional e que todos nós estamos a assistir e parece que ninguém está a ver. Como é que uma televisão pública, nós temos, após o telejornal, após o Ernesto Bartolomeu despedir os angolanos para ter uma feliz noite, como é que após disso dá uma novela chinesa, cultura chinesa, promoção chinesa, elevação chinesa? E como é que nós não aparecemos? A novela nacional que dá na televisão pública é uma novela que tem 25 anos. Ou seja, aos dias de hoje não fala conosco, não fala de angolano para angolano, nem fala do desenvolvimento da Angola, nem sequer temos um quilamba, que é a primeira centralidade, mesmo a nível da África após guerra, nós não temos um quilamba a ser promovido nas nossas televisões públicas. Nós não temos o que é que nós fazemos, quem nós somos. Nós não temos. Ainda ontem vi uma promoção de uma empresa de carro, que não digo o nome para não publicitar, mas pronto, com a música do Bonga. Sim, uma marca famosa italiana. Sim, a marca famosa italiana, das maiores do mundo, promove a sua promoção do novo carro com a música do Bonga. E nós aqui em Angola não estamos a promover a música angolana nem nas nossas televisões. Isso é grave. Então, quando falamos sobre o fundo geral que essa confederação de associações poderá trazer, um fundo geral, vamos falar de forma prática, é exatamente dizer assim, olha, 10 milhões, 15 milhões de dólares, não falo dólares por causa de... íamos falar muito 1.000 milhões de kwanzas, mas pronto, 10 milhões, 15 milhões de dólares do Orçamento Geral do Estado para promover Angola em Angola e no mundo. Não é dar esmolas, é promover a cultura. Então, se nós tivermos um fundo nacional que faz isso, então todos de nós, com uma gestão séria, uma gestão coerente e prática, nós faremos o quê? Faremos filmes, que nos filmes terão músicas, que nas músicas terão pintura, que da pintura terá tudo quanto se faz no país, se promove o país, terá teatro, representação, ou seja, a cultura é transversal e podemos fazer todos num só. Num filme você pode ter todas as artes juntas, a trilha sonora. Daí o nome Sétima Arte, né? Exatamente, que é a junção, né? Então, tens a música a ser promovida, tens o teatro a ser promovido, tens a pintura, a arte plástica a ser promovida. Podes fazer um filme que nem precisas ter um artista plástico, basta que um dos atores adora muito, por exemplo, Álvaro Macieira, que o artista é louco por quadradinhos, digamos assim. Quadradinhos ou Mampuia. Então, ok, Mampuia. Então isso começa a se promover e não estamos a falar de um filme, estamos a falar de vários filmes a nível nacional. A Nigéria fez isso e nós gozamos com a Nigéria durante muito tempo, quando faziam carixicas e coisas do género, feitiço em África. Há 16 anos atrás, nós gozávamos com a Nigéria. E onde está a Nigéria hoje? Sim, gozávamos, ríamos, só filmes de feitiço. Então eles primeiro tiveram uma política de massificação, faziam filmes por semana. Hoje fazem parte de cerca de 35% do produto interno bruto, cinema. Então, se nós estamos a fazer diversificação da economia, nós fazemos parte dessa diversificação. Porque se não fizermos parte da diversificação da economia, como artistas, e vivemos na ociosidade, ou então na falta de emprego ou na falta de dignidade para levarmos comida à nossa casa, nós seremos parte do povo que nada produz. Faremos parte do povo que tudo pede, que tudo quer. E somos muitos. Exatamente. E a questão também, numa altura em que o próprio governo reconhece que a parte não petrolífera da economia está a crescer comparativamente com o setor tradicional do petróleo. 11h05, estamos a entrar na segunda e última parte do nosso programa. Vamos partilhar a nossa primeira rubrica deste espaço, que se chama justamente Sim ou Não, da autoria de José Severino, que é o editor e coordenador do nosso programa, que integra uma equipa da qual fazem ainda parte Bani Eduardo, Silvio de Abreu, que nos vai ler então a crónica que vamos ouvir daqui a pouco, Ricardo Dias, que é o responsável pela técnica e seleção musical, e no microfone está o Pedro Fernandes. Antes disso, eu gostava só de lembrar ou anunciar para aqueles que porventura não estejam muito familiarizados com o nosso programa, que este espaço é feito pela Luanda Antena Comercial, mas em articulação com outras rádios que emitem de norte a sul do país, nomeadamente a Rádio Eclésia, que emite para a província mais nortenha de Angola, no caso Cabinda, Eclésia, que também emite para a província do Kwanza Sul, o mesmo se passa em relação à Rádio Morena, que transmite para a província de Benguela, e também estamos em sintonia nesta altura com a Rádio 2000, que emite para a vasta província da Huila.
Estes são os ouvintes, digamos, artesianos, porque os ouvintes estão no ciberespaço, na internet, dentro e fora de Angola, podem estar acompanhados nesta altura pelos nossos endereços habituais, que são www.radioplaydigital.com ou também www.lac.ao. Para todos eles, a nossa gratidão. Agora sim, vamos ouvir Silvio de Abreu, que nos vai apresentar uma crónica Sim ou Não.